Amado Jesus, com a graça da tua misericórdia e com a tua permissão, reunimos, Senhor, neste templo de amor, na grandiosa dádiva, Senhor, do culto do Evangelho em gratidão, por estes 21 anos que se passaram, Senhor, em nossa vida carnal, que nos concedeste, Senhor, a pérola sagrada da nossa existência, desta casa espírita. Chamaste-nos e de boa vontade aceitamos, Senhor, a este compromisso de coordenar, dirigir, caminhar, aprender, crescer sobre a luz do Teu Evangelho. Quantos erros cometemos, Senhor? Não por maldade, porque Tu conheces, Senhor, o infinito do meu íntimo, mas por ignorância, Senhor. Quantas palavras foram dirigidas que feriram, machucaram? Nenhuma com intenção de maldade, de perversidade, Senhor, mas por falta de sabedoria e conhecimento. Quantos trabalhos deixamos de fazer? Quantos ficaram sem um socorro, Senhor? Não por falta da nossa vontade, mas pela fragilidade humana que ainda trazemos. Não estamos aqui para justificar, Senhor, mas para agradecer e rogar-te as bênçãos sagradas a esta casa espírita, a cada trabalhador, Senhor, aqueles que se titulam algozes de inimigos do Espiritismo, por aqueles que por aqui passaram como voluntários do amor, por todos, Senhor, desde a primeira vez, dos primeiros dias que aqui chegamos, pela nossa saudosa tia Magnólia, que foi a responsável de nos conduzir, de apresentar, de aconselhar a assumir esta Casa Santa, Senhor. Por aqueles que nos antecederam, que construíram este templo e que deram os primeiros passos, seu José Carlos Gilberto, Dona Edir Rosa, e a cada um daqueles trabalhadores, Senhor, que no anonimato de hoje fizeram, Senhor, os alicerces do ontem a sustentar para o amanhã esta Casa Santa. A todos, Senhor, que chegue as doces vibrações do Teu amor nesta noite maravilhosa, neste culto do Evangelho, e que possamos, Senhor Jesus Cristo, recebendo de Ti as energias sagradas, abrindo os horizontes dos nossos pensamentos, dissipando as névoas dos desentendimentos, possa conceder-nos a capacidade de interpretar o Teu Evangelho Santo. Por misericórdia, Jesus, que os benfeitores amigos aqui estejam, que os mentores amigos, que os espíritos simpáticos, benevolentes, por aqueles que vêm comungar da sabedoria do Teu Evangelho, mesmo que trazem em seus corações a chaga das fragilidades do fanatismo, por aqueles, Senhor, que ainda intitulam-se inimigos do Espiritismo, não importa, Senhor. Toda esta multidão de encarnados e desencarnados, nestes sublimes momentos, possam receber de Ti as dádivas celestiais do amor, as doces vibrações, Senhor, do despertar. Que Tu possas sacudir-nos como fizestes com Lázaro, Senhor, ali ressuscitando-o, despertando-o para a vida eterna. Que Tu possas, Senhor Jesus Cristo, impor as mãos e curar a ferida da nossa alma, assim como fizestes com os leprosos. Que Tu possas, Senhor, falar aos nossos ouvidos pela nossa mente eterna. Levanta-te, anda, vá, e que possamos obedecer, Senhor, e colocar o catre das nossas preguiças espirituais nas costas e ir de encontro aos trabalhos celestiais do Teu amor santo. Que Tu possas ensinar-nos, Senhor, a multiplicar o pão, o peixe, como fizestes nas montanhas sagradas, naqueles dias abençoados, que possamos multiplicar, Senhor, a sopa, a verdura, mas acima de tudo, Senhor, multiplicar as bênçãos que vêm de Ti nos corações angustiados e famintos. Que possamos, Senhor, crer quando as tempestades da vida assolarem nossos frágeis corpos, nossos sentimentos ainda, Senhor, frágeis, a nossa personalidade que ainda não foi formada na Tua, e fazer a tempestade parar, Senhor, e caminhar sobre as águas assim como Tu caminhastes, e que apenas com um toque no mar revolto acerenou-se o tempo, o vento, as águas. Que possamos, Senhor Jesus, crer em Ti, como comandante, Senhor, desse navio
que se chama Centro Espírita Recanto da Paz, e que possamos velejar, Senhor, através da caridade, na fraternidade, para o porto seguro que se chama Teu Coração Bondoso. Que assim, Cristo Jesus, possamos deixar as marcas nos corações, Senhor, de todos aqueles que encontrarem conosco, sejam dentro desta casa ou fora. Deixar a marca de um cristão, da paciência, do amor, da humildade, da fraternidade, Senhor. Que possamos olhar para trás, Cristo Jesus, e reconhecer os erros, admiti-los, mas não entrar, Senhor, em remorsos, ou usá-los para diminuir nossa fé ou trabalho. Que possamos olhar para trás e fazer destes erros, Senhor, os acertos do hoje e o fortalecimento, Senhor, da verdade para o amanhã. Que Tu possas, Senhor, ir em cada casa, cada lar, cada família, cada familiar e levar, Senhor, essa vibração de amor que vem de Ti, mas que essa casa, Senhor, não vive sem e busca produzir sempre. Aqueles que ainda não compreendem, Senhor, a lucidez, a grandeza da verdade, do Espiritismo cristão, vivido nesta casa de amor. E assim, Jesus Cristo, iniciamos esta dádiva do culto do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberta-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Com a graça e misericórdia de Jesus, que possamos fazer deste culto uns momentos de estudo, de esclarecimento, de crescimento, de aprendizado. Muito mais que a capacidade de colocar a mão numa ferida e curá-la. Muito mais do que um magnetismo de olhar para um obsedado e pedir para o Espírito ordenar em nome de Cristo para que saia daquela pessoa e ela seja imediatamente curada e restaurada a sua saúde, seu equilíbrio psíquico. Muito mais do que a coragem de vencer o mal, ou até vencer a própria inferioridade que habita dentro de mim. Muito mais de ter a paciência de ver rolar as semanas, meses e anos, até chegar nos dias atuais, de estradas diversas, situações complexas, de noites e noites e noites e noites sem dormir. E ter a coragem de caminhar a cada dia, de levantar a cada manhã e de fazer aquilo que aquele dia chama para ser feito. Muito mais de olhar nos olhos de todos aqueles que por aqui passaram, de todos aqueles que caluniam, de todos aqueles que perseguem, de todos aqueles que elogiam, de todos aqueles que abraçam, de todos aqueles que apunhalam. Muito mais do que tudo isso. Eu só queria poder tocar no coração de cada um que nos ouve e fazer brotar a semente da verdade e da sinceridade que nós vivemos dentro dessa casa espírita. Toda essa profundidade de verdade que é vivida dentro dessa casa espírita, com toda a intenção que eu tenho do fundo da minha alma, no meu coração. Muito mais de buscar a sabedoria das palavras para ter a humildade como veludo nos ouvidos de quem me ouve. Eu gostaria de tocar no coração daquelas pessoas que vacilam, duvidam ou que deturpam os valores espirituais desta casa espírita, do espiritismo cristão. Sem humildade, falsa humildade, ou sem disfarçar orgulho. Eu sei que eu não sou merecedor de aqui estar como coordenador. Não foi eu que escolhi. Eu fui escolhido. Não foi eu que vim para esta casa para fazer um tratamento. Eu não vim para essa casa para fazer tratamento. Pelo contrário, eu vim para fazer sofrimentos em mim. E foram muitas dores, muitas noites, muitos dias, muito choro, muita angústia.
Quantas vezes eu chorei sozinho dentro desse córrego, quantas noites eu passei aqui, quantas madrugadas, quantas 3 horas da manhã eu ficava aqui sozinho, sentado nessa mesa, pedindo, implorando uma luz. Então, muito mais do que as coragens de ter passado, enfrentado tudo isso, de ter enfrentado fisicamente pessoas agressivas, com ameaças, com revólveres na mão, muito mais do que isso, eu só queria ter a capacidade de tocar no coração de cada um para compreender o Evangelho de Jesus Cristo vivido nessa casa. E essa é a base desse culto de hoje. Quando professei a lição da lei de amor nessa casa há 21 anos atrás, sabe, eu poderia ter escolhido ela hoje. Não escolhi. Eu escolhi as lições que vêm da Bíblia Sagrada. Eu escolhi uma lição do Educandário de Luz para mostrar para nós a grandeza dos propósitos dessa Casa Santa. Os propósitos de Cristo. Quando aproxima o aniversário da casa, eu fico preocupado com o que sucederá com essa casa depois da minha saída. Ninguém sabe o dia da partida, da viagem. E eu fiquei essa semana meditando, mentalizando, como que eu vou fazer? Vou fazer um testamento, vou fazer a medição, vou reconhecer firme em cartório, vou pedir para cada um dos filhos assinar, porque não é dos filhos, é daquele que quiser assumir a casa como coordenador, entregar a sua vida nessa direção. Estou lutando e construindo, fazendo, bolando um meio de fazer essa casa se autossustentar, que se eu for embora ela vai se autossustentar sozinha, sem prejudicar a herança que vai ficar com meus filhos, com a Angélica, que vai ter também sua autossustentação. Então, quando eu falo de verdades, é em todos os campos, desde a simplicidade da manutenção dessa casa até a manutenção do espiritismo cristão. Porque eu tenho certeza. Cristo me chamou para aqui assumir, eu aceitei para o resto da minha vida. E essa casa é um ponto de luz nas trevas da face da terra. Teve um dia, hoje esse homem, ele está sequelado com aneurisma cerebral. E ele é alcoolizado. Ele veio nessa casa uma vez. E ele, alcoolizado, me parou na porta do meu escritório e disse assim: Geraldo, com a voz embriagada, falou: Geraldo, depois que você veio para cá, essa região inteirinha mudou. Está compreendendo isso? Então isso para mim é uma declaração de incentivo, não é de vaidade. Porque modificou o mesmo. E nós sabemos que onde acende a luz, as trevas se afugentam. Se nós pegarmos os 21 anos dessa casa, quantos desencarnaram? Jovens de 14 anos, até idosos, que receberam dessa Casa Santa o auxílio, a direção. Quando encarnaram, muitos lutaram contra esta casa. Quando desencarnados vieram em busca de socorro e tratamento, nós os recebemos com toda a fraternidade, dividindo a dor e o sofrimento de seus corpos espirituais com o corpo carnal. Então, é esse o tema do culto do Evangelho de hoje. Que cada palavra da Bíblia Sagrada, do Educandário de Luz, não é o Geraldo que está passando, eu só estou falando. Quem está passando ela para vocês é Jesus Cristo. Cada dia que passa, eu vejo que a humanidade se agarra naquilo que ela quer escutar. Não importa 30 anos de experiência na mediunidade, na desobsessão, na conversa fraterna, na caridade, não importa. Não importa 30 anos abraçando o Espiritismo, sem viver por ele, sem cobrar, sem pedir, sem ter privilégios. Pelo contrário, colocando todo o patrimônio para sustentação. Nada disso tem valor quando você dá uma palavra, um conselho, um aconselhamento. Mas se eu colocasse uma batina, eu podia falar a coisa mais feia do mundo que todo mundo aceitava. Era só colocar uma batina de padre. Era só colocar um terno e me intitular pastor. Ou era só colocar um BR antes do meu nome. Aí todos obedeceriam. Aí todos podia ser a coisa mais patafúrdia, mas escutaria. Mas a palavra de Jesus, não, raro quer escutar. Nesse tempo de modernidade, nesse tempo de Google, nesse tempo de internet, nesse tempo de que os valores são modificados. Eu escutei uma mensagem de Divaldo Ferreira Franco para o ano de 2025. Ele disse assim, que a sociedade está falida, que a família está falida. Os valores que colocaram-se como família foram errados. E eu me peguei pensando, mas por quê? Porque eu sou da geração que foi criada com mão de ferro, e eu criei com mão de ferro. Porque muitos da minha geração inverteram o papel
dentro das suas casas, dentro dos seus lares, de suas famílias? Por que pais, avós, defendem o erro dos seus filhos, ao invés de corrigi-los, como o Evangelho fala? Por que pais colocam a educação, a educação dos filhos na mão daqueles que têm a obrigação de instruir? Quem educa são os pais. A escola instrui, desenvolve a capacidade intelectual da criatura. Os pais educam. Por favor, dá licença, muito obrigado, desculpa. Entende? Olha, aqui tem um pedaço de bolo, nós somos 4, dividi ele em 4, né? Tá aqui, a hora que você quiser, você come o seu. Aí a hora que aquele bolo perde dentro da geladeira. Mas ninguém come um pedaço do outro. Compreende? Ah, vou na panela. Olha que você for na panela, pega o menor pedaço, tá? Por quê? Porque você está tendo o privilégio de ir primeiro. Então quem for por último, vai pegar aquilo que sobrar. Você está tendo o privilégio de escolher. Então você pega o menor pedaço. Compreende isso? Olha, teu pai está chegando do trabalho cansado. Vamos aguardar ele chegar para a gente comer. Ah, mas nós não sabemos. Então, come primeiro. Mas quando chegar, nós vamos sentar ao lado dele para que a gente fique, dar um apoio a ele. Que enquanto nós estávamos comendo, e ele que pagou a comida, para ele ao menos ter uma companhia ao lado dele. São valores que eu não vejo mais ninguém fazer, sabe? Não vejo valores. Então, a nossa casa vive esses valores que são eternos, não é modismo. E isso são remédios amargos que nós, que aplicamos, nós tomamos, porque somos perseguidos, caluniados, ofendidos, agredidos, massacrados em todas as formas. Compreende? Mas todos estes que fazem estes ataques, no final da história, eles retornam, encarnados ou desencarnados, para pedir ajuda ao espiritismo cristão nesta carta espírita. Entende isso? Então são essas verdades que nós possamos beber nessa noite de comemoração de 21 anos de Centro Espírita Recanto da Paz sob a coordenação de Geraldo Maggiaro. Da Bíblia Sagrada, Pedro, no capítulo 1, versículo 3, os portadores da bênção e do julgamento. Finalmente, tenham todos a mesma atitude, sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e de espírito humilde. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoe, porque para isso vocês foram chamados. Isto é, para serem herdeiros da bênção de fato. Está compreendendo a grandeza do Espiritismo? Somos portadores de bênçãos e do julgamento. Quando nós falamos que nós somos portadores do julgamento, é quando nós vamos fazer um aconselhamento, nós julgamos a atitude que a pessoa está fazendo. Nós não julgamos a pessoa. Se a gente julgar a pessoa, nós a condenamos, certo? E nós não condenamos ninguém, nós condenamos as atitudes. Compreende? E se nós que temos o conhecimento e buscamos o conhecimento da verdade, então nós temos, sabe, o dever, a obrigação moral cristã de julgar a atitude das pessoas, não as pessoas. Compreende? Se eu vejo o Rony, ou Angélica, Carlos, fazendo coisas que é do mundo, está diferente a causa espírita e a casa espírita, eu julgo a atitude deles, não eles. Esses dias mesmo a Angélica me contou um caso e eu falei para ela, você fez errado. Não foi? Não foi domingo, parece? Domingo. Falei, você fez errado. Foi um aconselhamento da matéria, você fez errado. Porque nós temos que cuidar um do outro. Foi assim? Então, assim, nós estamos aqui não para julgar a pessoa, mas que nós estamos aqui fazendo o julgamento das atitudes. Porque quando nós buscamos esse julgar a atitude, nós também policiamos a nós, julgando as nossas atitudes. E quando fazemos isso, nós estamos ajudando a pessoa a diminuir o seu erro. E não condena a pessoa. Compreende? Tanto é que esses dias atrás passou um trabalhador da corrente magnética, ela ficou em tratamento dentro da sala, Dr. Bezerra de Menezes. Eu falei assim, essa aqui é a única casa que pune com um benefício. Eu nunca vi uma casa ou punir com um benefício. Então qual a punição? Né? A pessoa tomando algumas atitudes errôneas e dificultou o trabalho por algumas vezes na corrente magnética, recebe como um castigo ir para um tratamento, ficar deitado na sala do Dr. Bezerra de Menezes. Quem que não gostaria de ficar deitado na sala do Dr. Bezerra de Menezes? Porque meia hora dentro da sala do Dr. Bezerra de Menezes, a gente sai de lá renovado, não é? Renovado. E agora ainda recebendo um tratamento VIP na corrente magnética e ainda estendido a poucos metros. Então nós punimos
É a atitude da pessoa. Nós não julgamos a pessoa em si, porque se julgasse a pessoa em si, a pessoa teria que sofrer um castigo que doesse nela. Entende? Mas não, é o alerta para dizer, olha, acorda, você está fazendo atitudes errôneas. Isso eu aprendi com quem? Com Jesus Cristo. Quando chegaram para Jesus e falou assim, mestre, nós queremos saber uma coisa de ti, porque tu fala a verdade pela verdade e não pelos homens. Não foi assim que falaram para Jesus? É lícito ou não pagar um imposto a César? Ele falou, olha só, você fala a verdade pela verdade, não pelos homens. Porque se você falar a verdade pelos homens, você está julgando, e sempre vai ser opinião. Dificilmente você vai falar a verdade. Então ele fala aqui, ó, finalmente, olha só, finalmente, chegamos nos finais, tenham todos a mesma atitude, tenham todos que foram chamados, todos tenham a mesma atitude, sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e de espírito humilde. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoem, porque para isso vocês foram chamados. Entenderam aí? Fomos chamados. Isto é, para serem os herdeiros das bênçãos. Aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes. Aquele que ama, você ama a sua vida, quer ver dias felizes? Então é para isso que nós fomos chamados, para ser herdeiros dessas bênçãos. Guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e procure segui-la, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à prece deles. Quando nós estamos vivendo nesse chamamento, Deus escuta nossas preces, mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Então aquele que falsear estas verdades, o rosto do Senhor vira, ao contrário. E ele ficará à mercê das forças perversas e negativas das trevas. E isso é muito sério, porque quando eu vejo as pessoas brincando com pensamento negativo, com desejos negativos, com simpatia, com magia, eu fico pensando, estas pessoas não sabem a consequência disso. Pelo amor de Deus, não sabem. Porque a consequência de um desejo negativo para outrem envolve ela, envolve seu filho, envolve seu neto, envolve seu bisneto. Porque as trevas cobram, lá no Antigo Testamento, diz que vai até a 4ª geração a maldição. Vocês estão entendendo isso? Vai até a 4ª geração. Entende? Você já imaginou isso? Por uma maldade minha, aí já vai no Rony, na Júlia, na Alice e nos filhos delas. Por eu desejar, se eu desejo mal a Carla. Eu, como o escolhido, chamado por Cristo Jesus, fazer parte da seara cristã. Então, o cristão não tem o direito disso. Ele tem que compreender, entender que ele é portador da bênção e do julgamento. E tem que ter esse entendimento. Agora, eu te pergunto, sua mãe sabia disso? Sabia? Compreendeu aí? Seu pai sabe disso? Sabe, ele é cristão. Se eu for perguntar aqui, quase todos os familiares de vocês são cristãos. Sabem disso. Mas muito luta contra esta casa, contra você estar nessa casa, contra teus filhos estar nessa casa, contra a direção dessa casa. E aí? Nós temos que fazer o que por eles? Amar. Orar, amar. E exemplificar. Estão compreendendo isso? Por quê? Porque nós não podemos pagar o mal com o mal. E nós sabemos o fim que dá isso. Nós sabemos. Quem lhes fará mal? E quem lhes fará mal? Se vocês se empenham em fazer o bem. Se sofrem por causa da justiça, felizes de vocês. Feliz quando nós somos perseguidos pela justiça que nós praticamos. Não tenham medo deles, nem fiquem assustados. Ao contrário, conheçam de coração o Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar razão de sua esperança a todo aquele que a pede a vocês, mas com bons modos, com respeito e mantendo a consciência limpa. Vocês estão vendo que grandeza de ensinamento é esse? Então não importa com aqueles que estão atacando, que a gente possa ficar feliz, compreende? Possa amar aqueles que estão nos atacando, porque eles não sabem o que fazem. E eles estão dando-nos a chance de provar para Cristo o amor dele que existe dentro de nós. Assim, quando vocês forem difamados em alguma coisa, aqueles que criticam o bom comportamento que vocês têm em Cristo ficarão confundidos. Eles vão ficar confundidos, porque criticam. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Quanto mais eles estão falando mal dessa casa, mais nós estamos trabalhando. Nós estamos aperfeiçoando as verduras. Vocês viram a qualidade das verduras dos últimos tempos?
Sabe? A maioria, não estou falando mal de ninguém não, pelo amor de Deus. A maioria vão no Ceasa e pede. Às vezes até agride, isso eu estou falando porque eu já vi. Agride aqueles, forçando eles a doarem. E doam, muitas vezes, coisas ruins, que aqueles que estão trazendo para doar, não levam para suas casas. Certo? Então, inferior é a qualidade das verduras, dos alimentos. Quantas vezes eu já vi dirigentes dividirem a cesta para dizer que doou 200 cestas, 300 cestas, mas só que a cesta era desse tamanhozinho. Nossa casa faz o quê? Quando chega a cesta pequena? Pega duas e faz uma. Não é? Então, nós vivemos sob a luz da verdade de Cristo, nós não queremos fazer essa multiplicação de números, nós estamos querendo fazer, a multiplicação do amor e da verdade de Cristo no coração das pessoas. Então a gente fica feliz quando eles nos ofendem e agridem por causa de Cristo Jesus. Aqui está falando, Pedro está falando. Pois, se é da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que seja por praticar o bem e não o mal. Você está entendendo? Se for da vontade de Deus a gente sofrer, então que a gente sofra por causa da prática do bem que a gente está fazendo. E não pelo mal que a gente possa fazer. Você está entendendo a grandeza dessa mensagem? Essa é a filosofia do Centro Espírita Recanto da Paz. Essa é a base estrutural, a pedra filosofal dessa casa espírita. Viver a verdade pela verdade de Cristo Jesus e não por pessoas. Compreende isso? Não por pessoas, mas a verdade pela verdade. Não por parentesco. Não existe privilégios. Ah, não é porque é filho de fulano? Não. Não é porque é filho de fulano nem filho de Beltrano. Compreende isso? Desde que aqui eu cheguei, sempre tentado nesses aspectos de privilégio. Lembro quando a Brisa era pequenininha, menor que a Alice. Os meninos brincando ali naqueles balanços. Ela chegou e falou assim, dá licença para mim. Sai daí, né? Não foi nem dar licença, sai daí para mim balançar. Eu não estou balançando, meu balanço é meu pai é dono daqui. E depois ela veio me contar, eu fiz ela ir lá pedir perdão, desculpa, e não permiti que ela balançasse naquele dia. Só depois que todo mundo fosse embora. Falei, se você devia ter vergonha de falar uma coisa dessa, porque você tem um balanço a semana inteira, eles têm um balanço 2 horas por semana. Compreende isso? Ela tinha 5 ou 6 anos, 6 anos de idade. 6 anos de idade. Arquitetos espirituais, presta atenção. Presta atenção que é uma casa espírita. Examinando os variados setores de nossas atividades e encarecendo o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco, é preciso salientar o esforço dos espíritos arquitetos em nossa equipe de trabalhos habituais. Está falando da equipe de trabalhadores de uma casa espírita, está falando da casa espírita. Sobre a lição da Bíblia, alguém quer falar alguma coisa? Dar alguma parte, acrescentar algo? Serve até depoimento, até crítica. Em cada reunião espírita, preste atenção, orientada com segurança, temos-nos prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. Nossa casa tem um trabalho fantástico que chama-se mentalização. Essa mentalização, ela usa aquilo que é produzido pelo campo mental dos trabalhadores, ampliado pelos processos dos arquitetos espirituais e usando os elementos que nos rodeiam. Água, terra, pedra, árvores. Compreende? Ectoplasma animal, né? E o ectoplasma animal no hominal. Simplifiquemos o assunto quanto seja possível para compreender a necessidade de nosso auxílio a esses obreiros silenciosos. Olha aí, está chamando-nos para que a gente entenda qual que é a nossa função. Aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados, existe na atmosfera ambiente um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Então, nós temos uma agremiação de pessoas com fins determinados. O que é que vocês estão escutando sempre nesses últimos anos? Nós todos aqui, estamos aqui por uma causa definida. Essa causa é Jesus, fraternidade. Se sair de Cristo e da fraternidade, não tem esse encontro entre nós. Não teria esse encontro hoje, para aqueles que saírem, não terá um encontro, não tem um encontro no sábado de manhã. Mas ele pode ter um encontro das 2h30 do sábado à tarde, das 14h30, certo? Porque ele será um assistido. Mas se ele for um trabalhador, não terá um encontro. Agora, se ele for assistido, terá um encontro porque ele buscará a Cristo, não é?
Mas para trabalhador, então ele tem que ter um campo mental definido. Para isso, olha, veja só, com pessoas com fins determinados. Essa determinação dessa casa foi quando? Há 21 anos atrás. Não modificou nada dessas determinações. Então aqueles que saírem da determinação, não é ele que está sendo colocado, retirado do grupo, é ele que já saiu, porque ele disse, não quer essa determinação mais. Se ele não quer essa determinação, você está lá dentro do terminal do Novo Mundo. Você tem o ônibus lá, vai, Parque Alvorada. Você não quer a determinação de vir para o Parque Alvorada no Centro Espírita. Você fala, vou para o Centro de Goiânia, você pega outro ônibus. Né? Eu quero ir para o Flamboyant, você pega outro ônibus. Entende? Então, olha só, quem determinou? Foi ele. Não foi o ônibus, não foi o terminal e não foi o Centro Espírita no Parque Alvorada. Existe atmosfera ambiente com centro mental definido. Então aqui tem a definição mental nessa casa, já está definida 21 anos atrás, por aquilo que foi traçado, que Jesus me chamou e que eu coloquei como a determinação mental material, que eu tenho o conhecimento, que eu tinha o conhecimento e vamos aprimorando esse campo da mente. Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo. Então ele está aqui à nossa volta, ó. De que se servem os trabalhadores a que nos referimos na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas, pensamentos, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Então essa construção mental definida, ela forma um plasma energético ao nosso redor, e ao fazer uma palestra, ao impor a mão, ao dar um passe, as pessoas adentrarem, espírito ou encarnados aqui, esse campo mental plasma os quadros energéticos mentais definidos para que eles se melhorem. E esse campo, essa fatura energética, também envolve a nós que somos os trabalhadores, e envolve também nossos familiares, encarnados e desencarnados, curando-os. Como que se cura um câncer? Aqui nós podemos falar um exemplo vivo de uma pessoa que os médicos, não sabem nem como está andando. Uma presente que é a Maria Helena e outra é a mãe do Rony. Não é, Maria Helena? Você foi no médico, o médico falou, pai, como que você está andando, falando, indo, conversando, dirigindo? Né? Compreende? A mãe do Rony, o médico dela teve aneurisma cerebral, o pai morreu, a mãe do Rony está aí. Mais forte que o coco da barriga. E os médicos falam assim, eu não sei como é que você anda, filho. Não é, Rony? Por todas as definições da medicina. Mas por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Por esse plasma sutilíssimo. Esse plasma são recursos imprescindíveis à criação de formas de pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vista à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Então, esses plasmas, preste atenção, o câncer, a doença, ela é inteligente, o câncer é inteligente, ela rastreia o lugar mais frágil do corpo físico. Compreende isso? Então, o plasma, essa energia sutilíssima, ela tem que ser muito inteligente para antecipar a dor e ir para aquele lugar onde iria contaminar mais e fechar o campo para que ela não aumente em todo o complexo físico, todo o complexo astral, todo o complexo espiritual. E depois que ela fechou, então ali a enfermidade, a loucura, a insanidade, toda essa problemática não tem mais como ir. E aí, esse plasma sutilíssimo vai avançando. E o que ele faz com a célula cancerígena? Ele pega ela e abraça. E transforma aquilo em quê? Energia para ela própria. Entendeu aí? Compreendeu aí? Então isso nós trabalhadores somos responsáveis por essa grandeza e essa beleza. Uma casa como a nossa será inevitavelmente um pouso acolhedor, abrigando em nosso objetivo de confraternização os amigos desencarnados, enfermos e sofredores, a se desvairarem na sombra para que se recupere. É indispensável receber o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Então, por isso nós pedimos sorriso fraterno, cara iluminada, obrigado, Senhor, obrigado, irmão. E eles vêm e nos provocam, porque eles estão impregnados com essa energia perversa do mundo lá fora. E se nós devolvermos, nós é que caímos na primeira fase da enfermidade, porque eles já estão na enfermidade. Entende? E para esse gênero de coloração especializada, são trazidos os arquitetos de vida espiritual que operam com precedência em nosso programa de obrigação, consultando as reminiscências dos comunicantes que devem ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que em nosso santuário sejam criados temporariamente, embora os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los à metamorfose mental imprescindível à vitória do bem. Está compreendendo tanto que nós pedimos, trabalhadores, tentem encontrar um tempo para vocês ficar debaixo dessa casa santa, debaixo desse quadrado de amor, dessas 4 cercas, para que você receba esse plasma energético em sua alma. Porque os arquitetos do além,
pegam esses elementos sutilíssimos da energia telúrica e da energia ectoplasmática animalesca, sabe? Nós somos tão coroados de bênçãos que até o aluguel da chácara vem com pessoas que amam os animais, que tratam os animais muito melhor que tratam o ser humano, até suas próprias mulheres. Vocês estão entendendo isso? Que quando ele pega a criancinha dele para passear, a Angélica vê aí direto, 7 horas da manhã, antes dele ir para o trabalho, ele traz a nenenzinha dele para tocar na égua, nos animais. Nós vemos aí, quando nasce um podro aí, ó, nós vemos a família inteira chegar aí 6h30, 7 horas da manhã, né, para poder cuidar desse animalzinho, está entendendo? Faz uma visita. Muitos não visitam o irmão que nasceu, mas aqui eles vêm visitar todos os animais. Então isso produz um plasma energético extraordinário para o benefício da nossa vida, que evita a obsessão, a loucura, a possessão, o desequilíbrio e cria um escafandro, uma capa protetora ao redor de nós. Eu gosto até de brincar, né? Mas meu corpo é protegido com uma couraça de aço, né? O bate-fino, né? É um desenho da minha juventude, né? É assim que, aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tornando a realidade pregressa, através da qual se põem mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos, assim, a interferência que deve ser eficaz e proveitosa. Então, o que a treva faz? Afasta-nos, afasta as pessoas dessa casa. A tua família tenta afastar você, porque eles estão envoltos nessas telas mentais negativas, e eles não aguentam, as trevas não querem que você se livre dessas telas mentais. E aqui você, olha só, plasma, jardim, templo, fonte, hospitais, escola, oficinas, lares e quadros, outros que os nossos companheiros desencarnados se sintam à vontade. Plasma quadro de acordo com a mente e necessidade de cada companheiro. E nós bebemos dessa fonte em primeiro instante. Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se o amparo a todos aqueles que nos visitam, em obediência aos planos traçados de mais alto. Então, todo e qualquer acontecimento começa nos recessos da vontade que sobe para o campo mental, do campo mental produz as imagens através das forças mentais. Então todo o processo de obsessão, de influência, de rebeldia, de vícios, de agressividade, de maldade, começa nos recessos da vontade. Mas quando ele chega no campo mental, ele plasma. Assim como o campo mental plasma, agora conversando com o Alexandre, plasma as pedras nos rins. Como que se forma a pedra nos rins? É a calcificação do corpo. Calcificou por quê? Por que um tem e outro não tem? Porque é o campo mental que está calcificando, então está cristalizando. Quer falar uma palavra sublime, exata para isso? Cristaliza-se o campo mental em uma pedra, não é? Que ocasiona dor e sofrimento. É o primeiro aviso. Então tudo isso é diluído através desse campo mental. Produzido por quem? Pelos nossos trabalhadores. Nós trabalhadores. Eles não têm como produzir isso aqui. Quando eu iniciei no Espiritismo, muitas pessoas diziam: os espíritos não precisam do desencarnado para dar paz. Você lembra disso, Maria? Comprei briga demais com pessoas, né? Brigas é forma de falar, tá? Já nunca briguei com ninguém, não. Não precisa. Não? Quer voltar aqui no início dessa leitura aqui? Como eles vão fazer para interferir na matéria, se eles não têm matéria? Como? Sabe, são pessoas ignorantes sem conhecimento, inocentes porque não querem pensar. Como que faz um efeito físico em qualquer lugar? Através de um médium de efeito físico. Não é espírito. O espírito não consegue interferir na matéria. Ele precisa de um intermediário, um canal. É a mesma coisa que você está aqui, você tem um Wi-Fi. Está aqui, tem um Wi-Fi na minha casa aqui, mas você não tem um celular. Como é que você acessa? Vai, entra no Wi-Fi aí. Não tem. Assim é o espírito. O espírito está aqui, mas se não tiver um encarnado, ele não tem um celular. Ele tem a energia, ele tem o conhecimento, mas ele não tem um encarnado. Como que ele vai acessar o campo da matéria? Não acessa. É assim que as forças mento-neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores ainda em trevas mentais. Olha, então vem aqui, mento-neuropsíquica. Nasce da vontade do encarnado, joga para o seu campo neuro e a vontade psíquica espiritual intercede. Espelho, ectoplasmáticos e recursos diversos são também por eles improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados que operam na fraseologia assistencial dentro do Evangelho de Jesus, a fim de que se estabeleça perfeito serviço de sintonia entre o necessitado e nós outros. Então, a prece que eu fiz no início desse culto é isso aqui, para que a espiritualidade ofereça para nós essa capacidade de quando falar em nome de Cristo, por Cristo, do Evangelho de Cristo, toque como imagens profundas no coração de cada um que as ouve, para entender, compreender a palavra a ser vivenciada. Isso
encontra um problema sério, porque vai na contramão do que vocês escutam daquele portão para fora. Né? Aproveita a vida, você é novo. Para que você ir tantas vezes no centro espírita? Há muitos anos atrás, no início dessa casa, eu fui fazer um tratamento espiritual noutra casa espírita. Eu não sabia o que fazer mais. Eu não sabia quem buscar, quem procurar, porque tanta situação ruim. Quando o médium estava fazendo a triagem, eu não disse nada que era espírita nem nada. E ele disse, passando a orientação ao tratamento, é assim, 3 semanas, na quarta faz a triagem, tal. A água fluida, complicado. Você faz o culto do Evangelho lá? Faço. Quantas vezes? 9 vezes por semana. Não, mas não precisa fazer isso tudo. Foi a frase que ele me disse. Não precisa fazer isso tudo. Eu fiquei em silêncio. Talvez não precisava para ele, mas 9 vezes para mim. Eu estou falando de culto, tá, gente? Porque se pegar as horas que eu estou em prece, dá umas 200 vezes por dia. Está compreendendo? Porque até na academia, para um pouquinho, fecha os olhos e reza. Em qualquer lugar. A hora que você pode olhar para mim, qualquer hora. Está todo mundo conversando aqui, eu paro, fecho os olhos, estou rezando. Está compreendendo? Então, como que não pode? A pessoa não. Então, o que nós escutamos é muito sério, até mesmo dos nossos próprios confrades. Maria deve escutar demais lá em Hidrolândia, porque Hidrolândia tem os espíritas de Hidrolândia têm uma concepção ainda na ignorância, a falta de conhecimento, a ignorância. Não estou falando mal, não, Maria. Falo porque naquele tempo eu vivi lá, né? E até hoje eu vejo alguns aconselhamentos de pessoas. Então, assim, materializando-se muito, né? E não só na Hidrolândia, né? Mas se o João estivesse aqui, ele ia falar para você nas casas espíritas, ele falou essas situações complexas, né, que ele vivenciou. Então, nós vamos enfrentar isso. Então, o que eu peço a Deus é para que nossas palavras, a palavra de Jesus, aqui, ó, que operam na fraseologia assistencial, dentro do Evangelho de Jesus, que se estabeleça perfeito serviço e sintonia, né, para que cada um entenda, crie recursos diversos, para que, ajudando a mente dos amigos encarnados, né, para entender e compreender essa grandeza da verdade de Jesus Cristo, e para que a gente possa deletar as opiniões daqueles que estão vivendo o modismo da internet, do Google, sabe? Olha, quando eu faço algumas pesquisas lá, aí eu vejo lá, Jesus não falou, você sempre interpretou errado isso que Jesus falou. Eu nem a leio. Você estudou errado sobre Madalena. A verdade agora é sobre Paulo, sobre Pedro, sobre... Você entendeu? São achismo, sabe? Outro vem, prova que não existe reencarnação. Mentira do espiritismo. Aquilo. Rapaz, sabe? Julgando Chico Xavier. Chico Xavier não falou nesse sentido. Isso aí eu deleto tudo. Porque são induções, sabe, para modificar a verdade de Jesus. Para isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. Você está entendendo? Melhor, porque nós podemos fazer que isso aconteça, porque nós é que produzimos o material a ser usado pelos Espíritos. E quem são os primeiros que recebem este benefício? Nós mesmos. Então, para a eficiência necessária, é necessário oferecer o material dos nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. Qual é a concepção que nós temos, sabe, diante da casa? Sabe, se nós encontramos aqui por Cristo, então a minha concepção tem que ser baseada em Cristo, sob a luz da direção dessa casa espírita, dirigida há 21 anos atrás. Não existe mudança, não pode haver opinião, não pode haver achismo, não pode haver julgamento por pessoa, mas ajudar as atitudes daqueles que estão enganados ou distanciando dos valores reais da casa, do espiritismo. Toda cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de intercâmbio com os desencarnados menos felizes, porque a ela comparecemos na condição de enfermeiros e instrutores, ainda mesmo quando não tenhamos em nosso campo de possibilidades individuais o remédio ou o esclarecimento indispensável. Toda cautela, nós temos que ter uma cautela muito grande para fazer essa preparação. Nossa casa tem prece 7 da manhã, tem prece 9 da manhã, não é? Tem prece que antecede os trabalhos das 2 horas, na individualidade de cada departamento, na coletividade, na hora da prece da reunião pública, na hora do passe. Então, nós fazemos um preparo extraordinário no campo da matéria, mas se nosso coração não estiver aliado um com os outros, nada disso tem valor. Em verdade, contudo, através da oração, convertemos-nos em canais do socorro divino, apesar da precariedade de nossos recursos, e em vista disso, é preciso haja de nossa parte muita tranquilidade, carinho, compreensão, amor, a fim de que a coloração
dos nossos companheiros, colaboração dos nossos companheiros arquitetos, encontra em nós base segura para a formação dos quadros de que nós utilizamos na obra assistencial. Em verdade, contudo, através da oração, convertemos-nos em canais de socorro divino, apesar da nossa precariedade, de nossos recursos. E em vista disso, é preciso que haja da nossa parte, nós encarnados, muita tranquilidade, carinho, compreensão e amor. Nós uns com os outros. Como podemos invocar Cristo se nós não temos carinho com o irmão? Como podemos invocar Jesus se nós não compreendemos a dor e a necessidade do próximo? Como nós não podemos invocar se nós não estamos tranquilos em nosso coração? Nós estamos afobados. Compreende? Mas nós não ligamos com, nós não produzimos nada, nós não damos nada de matéria para a espiritualidade nos ajudar. Nossa palavra é simplesmente, olha só, Efigênio, Vitor fala, ele fala assim, nossa palavra é simplesmente a palavra de um aprendiz. Achamos-nos entre os mais humildes, recém-vindos à lide espiritual. Mas aproveitando as nossas experiências do passado, tomamos a liberdade de palestrar, comentando alguns dos aspectos de nossa sementeira e de nossa colheita, que funcionam todos os dias, conforme o ensinamento imortal de Jesus, a cada um por suas obras. Então, cada um vai colher aquilo que ele está semeando. Só que nós temos que compreender, como agora eu disse, relembrando a cada um, quando nós movimentamos o mal como trabalhadores de Cristo, este processo é muito mais sério, porque ele estende-se até a nossa quarta geração. Lembra lá da frase de advertência de Jesus Cristo? Toda ofensa ao homem será perdoada, mas o Espírito Santo de Deus, não. Essa não é perdoada, ela é diluída através de dor, remorso, sofrimento, reparação e reconstrução. Você imagina a quarta geração? Quantos levam isso? Há quase 400 anos. Vamos por 75 anos cada geração, 350 anos. Para reparar as decisões de um momento de raiva, de maldade, de desejar o mal ao outro dentro de uma casa espírita. Amém? Alguém quer falar algo? Falar, assim, muita coisa não, mas assim, a gente, ouvindo todo esse esclarecimento, para que a gente possa refletir um pouco mais, né, no privilégio que a gente tem de conviver, de viver essas experiências nessa Casa Santa. É grandioso, a gente recebe tanto e doa pouco, né? A misericórdia divina para conosco é muito grande. Então, assim, eu, da minha parte, tudo eu não faço para... não é nem a palavra correta, não é nem recompensar, mas para ser grata por tudo que eu já recebi, por essa doutrina, por esse Consolador prometido. E nessa casa, então, né, que o ensinamento de Cristo é evidenciado, na verdade, foi igual eu falei no primeiro culto, eu agradeço todas as casas por onde eu passei, todas elas plantaram semente em mim, mas aqui, nessa casa, a semente germinou, e espero que dê mais frutos, nesse pouco tempo que ainda me resta no corpo físico. Muito gratidão por tudo. Amém. À casa e aos trabalhos da casa. Ela fez eu refletir bastante mesmo, assim. Hoje, lá no Ceasa, né? Até conversando com o Renato, lembrando, né, da nossa história quando chegando aqui, igual o Estedo comentando. Faz uma trajetória, né? Igual falando aí das pessoas que passou, os jovens. Então, faz uma trajetória, faz uma retrospectiva, né? Interessante da vida, de segmento, né? Dos nossos caminhos, dos aprendizados. E hoje mesmo estava sozinho lá pensando, né? Tanto que estava lá pensando nos 40 anos, né? Pensando nos 40 e pensando, agradecendo, né, primeiramente, incrível que pareça, materialista igual eu sou, não veio a parte material, veio a parte de instrução, de conhecimento, de caminho que a gente tem através do Espiritismo cristão. Então aí depois eu ainda me indaguei, falei, mas será que eu estou jogando esse pensamento veio primeiro, porque graças a Deus, assim, eu estou bem estruturado financeiro mesmo, tipo assim, então o cérebro da gente é interessante jogando as indagações, né? E eu cheguei numa conclusão que não, porque por onde a gente passa, por pessoas que de vez em quando conversam comigo, onde eu passo, fala dessa questão, não eleva primeiro o financeiro da gente, eleva primeiro o caminho que a gente segue. Então, que eu fui buscar a resposta ao mesmo tempo que eu me indaguei, eu já fui buscar a resposta. E esse conhecimento que essa casa nos dá, o caminho, o direcionamento, vindo de 21 anos, né? Ainda brinquei com o Renato hoje, tá no Ceasa, o Renato hoje Ceasa
estava assim, conflitado ali, dificultando algumas coisas. Falei, Renata, isso é para ver se nosso contrato aí vai ser assinado mais uma vez aí, ver se vai, a gente está querendo estar no caminho certo, né? Então eu acredito que cada ano que passa, cada dia, não fala nem ano, que é dia, é horas, é minutos, por onde a gente passa, a gente exemplifica, né? Mesmo nas nossas fragilidades, muito que a gente aprende aqui. E ver o tanto que a gente, o nosso meio é diferente. Então assim, quando a gente fala que é diferente, muitas vezes a gente até acha que quando outra pessoa fala, a gente talvez não compreende. E quando vê que nosso meio está diferente e a gente consegue reconhecer em nós esse diferente, a gente fala, realmente, não é porque não somos melhores que ninguém, mas está complicado lá fora, né? Então, e a gente vendo e sentindo, né, e vivenciando e vivendo através do Evangelho, a gente fica diferente e a gente não debilita ou fragiliza como as outras pessoas com facilidade. Porque fé não temos, acredito que é muito pouca, mas a gente tem esperança, que é o que muita humanidade falta, né, a esperança. Então, se elas andam junto, né, a esperança, a fé, a caridade andam junto, a gente, por não ter fé, mas a gente tem esperança. E a esperança, ela é vivenciada através do que a gente vive aqui. Então, foi assim, hoje eu fiz uma reflexão bastante sobre isso, assim, vindo essa semana, e eu cheguei que, assim, para mim, assim, a parte da esperança, ela alimenta muito pela falta do que talvez está tendo o restante, que talvez é amor, ou que seja a fé. E só tenho a agradecer, né, por mim, pela minha família, tanto que somos acolhidos, agraciados, e por estar vivenciando no caminho do Espiritismo, né. Graças a Deus. É difícil falar, porque quem me conhece de quando eu cheguei aqui, do que eu sou hoje, vê a diferença, né, desses 14 anos vivenciados nessa casa. É lógico que as dificuldades, as fragilidades que a gente traz, eu trago, é uma luta constante, né, para não permitir que a fera exploda, que saia. Mas, assim, é só o Espiritismo cristão mesmo nessa casa que dá esse suporte, que dá esse fortalecimento. E mesmo quando a gente desvia do caminho, a gente tem o equilíbrio, tipo assim, peraí, eu não posso seguir por esse caminho porque eu estou dentro de uma doutrina que me ensina que isso é errado. E, assim, aos trancos e barrancos, caminhando com um passinho de formiguinha, a gente vai crescendo a cada dia mais. Eu agradeço demais a oportunidade do acolhimento que eu tive nessa casa, por você, pelas orientações, pelos socorros já, por tudo que foi passado pela espiritualidade através de você para auxiliar a minha família e a todos nós. Eu acredito que cada um aqui tem uma ligação muito grande com a casa e que cabe a cada um de nós honrar, né? Igual a minha mãe falou, essa oportunidade que muitas vezes nós esquecemos, né? Pelo automatismo do dia a dia, da vida lá fora, esquecemos o quanto nós somos agraciados pela sabedoria do Espiritismo cristão, que a recompensa a gente vai ter no futuro, nas nossas futuras existências, né? O quanto que nós estamos sendo agraciados com essa encarnação através do trabalho da mediunidade nessa casa. Demoramos tanto, né? Graças a Deus. Para nos encontrar, depois de séculos e séculos, acredito que agora nós estamos seguindo um caminho. Graças a Deus. Né? Jesus Cristo, através da verdade. Momentos, assim, que faz a gente refletir na grandiosidade, né, das bênçãos que a gente recebe diuturnamente. Não somente no decorrer das horas do dia, da claridade do dia, mas à noite. Então, nas 24 horas do dia, a gente recebe tantas bênçãos, tantos auxílios, que conforta o coração da gente. O Espiritismo cristão nos consola, nos ensina, nos auxilia. E eu sou muito grata a essa casa, a você, Geraldo, a todos os irmãos, companheiros aqui, que quando eu cheguei já estavam todos envolvidos, devotados nessa obra tão sagrada, que me acolheu, que me ajudou, que me curou e vem me curando, me auxiliando o tempo inteiro nesse aprendizado dessa existência. Realmente o que eu sinto é gratidão mesmo, sabe, por tantas oportunidades vividas, e acredito no fundo do meu coração que ainda virão tantas outras oportunidades, que é claro que pela vontade individual de cada um, né, a vontade que a gente traz no coração, que eu trago no coração, é disponibilizado, é ofertado, e a gente vai angariando, né, esses momentos que nos é ofertado. Trago ainda muitas fragilidades na alma, mas se com a misericórdia de Deus e um esforço muito grande, né, diário, horário, a gente vai vencendo, buscando vencer, lutando, né, intimamente, olhando para dentro, e com muito esforço mesmo, aquele esforço inaudito ali que a gente precisa tirar de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma, que tantas vezes parece assim que vai sangrar, mas é necessário essa transformação, essa mudança. Graças a Deus. Eu só tenho realmente a agradecer
tanta bênção, tanto amor, tanto carinho. Graças a Deus. Muito obrigada. Amém, né? Primeira dama aí, fala aí, primeira dama. Não, só tenho a agradecer a Deus. 15 anos de casado. É? Agradeço a minha oração. 15 anos. 15 Me anos. ajudou e está ajudando, minha família. Estou agradecendo. Graças a Deus, né? Então vamos fechar nossos olhos e sentir o abraço fraterno dos benfeitores amigos que nos envolvem nestes eflúvios mais puros da gratidão, da paz, da harmonia, do despertar. Que possamos sentir esse alerta em nossa alma, que possamos sair desta morte aparente, essa morte espiritual, este aprisionamento material, e compreender a grandeza desta vida, aonde ainda encarnados temos as condições de viver os dois planos, usufruindo da matéria que Deus nos concede e vivenciando a vida espiritual nas atividades desta Casa Santa, do Espiritismo Cristão, de comungar a nossa vida, a nossa existência com irmãos despidos das vestes físicas que retornam junto a nós a nos ajudar a receber o auxílio e fazer essa comunhão de encarnado e desencarnado em uma regeneração. Compreender a necessidade de abrandar nossos corações, de receber os alertas, os avisos, as repreensões, os aconselhamentos, as advertências, e ficarmos ressentidos com o erro que praticamos e não com aquele que nos aconselha. Que possamos aproveitar a oportunidade, assim como a passagem sublime de Jesus Cristo, quando levaram a mulher que havia sido pega em adultério e queriam já apedrejá-la, pois julgou a criatura, julgou a mulher. E Jesus Cristo sabiamente nos deu a instrução para que a gente possa julgar a atitude e dar a oportunidade da reparação e condenar o pecado e absorver o pecador, quando assim ele se arrepende. E a mulher, ela ficou grata aos algozes que a levaram a Jesus Cristo, que a instruiu, e repudiou o mal que ela havia feito, e assim, não voltando a cair nas tentações do pecado. Que possamos compreender esta verdade, tão carente nos dias de hoje, pois o mundo está tentando ensinar a ira, a raiva e a repreensão para aqueles que nos alertam a verdade pela verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta Casa Santa. Obrigado, tia Magnólia, por ter nos apresentado a esta oportunidade. Obrigado a cada um dos trabalhadores que aqui se alistaram como voluntários do amor, mas que hoje não se encontram junto a nós nesta casa. Obrigado a todos aqueles que aqui se encontram, aos nossos anjos, guardiões, mentores, aos arquitetos celestiais, aos espíritos meigos, aos espíritos perseguidores, pois eles fazem a musculação da fé e da perseverança em nossa alma. Pelas abnegadas figuras do caboclo Tupinambá, nego velho de Aruanda, pelas falanges de Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado por este irmão caridoso das falanges de Francisco de Assis, que aproximou de nós, trazendo a paz e a mansuetude de Pai João Francisco de Assis, o mensageiro de Jesus. Obrigado a todos. Perdoe-nos pelas nossas fraquezas. E na insignificância do meu ser, rogo a Jesus por misericórdia. Concedei-me a lucidez na coordenação e direção desta casa espírita. O tempo que for da necessidade espiritual, de aqui está. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja. Obrigado a todos.